Oi, eu sou a Aline e hoje estou de volta com os grandes acontecimentos da parte 2 da biografia Nicolau e Alexandra, o último casal Romanov. Se você quer saber o que o Rasputin, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e a ascensão do revolucionário Kerensky tem a ver com os grandes acontecimentos que abalaram o início do século XX e mudaram o destino do mundo, continue assistindo a esse vídeo. Nessa parte 2, nós vamos conhecer mais sobre a vida familiar dos Romanov. O que as 4 duquesas e o Alexei faziam, como era o cotidiano da Alexandra e do Nicolau, as horas de trabalho, as companhias mais próximas, as viagens no trem e no iate imperiais, as grandes recepções e as viagens para os palácios da família. Numa dessas viagens para a Crimeia, onde ficava ali vadia o palácio de verão da família, o Alexei, que vocês já sabem, era hemofílico, ele vai sofrer um acidente e machucar a perna. Então ele vai passar dias entre a vida e a morte. Vários médicos vão assisti-lo e nada vai funcionar. E é aí que o Rasputin, esse místico asceta siberiano, esse camponês falsário, essa figura bastante turbulenta e multifacetada, vai chegar na vida da família. A Anna Virubova era uma grande amiga da imperatriz Alexandra. E ela era uma grande admiradora dos supostos milagres que o Rasputin havia feito. Parecia que ele rezava bastante, ele tinha também olhos grandes, azuis, enigmáticos, e isso produzia uma espécie de efeito hipnótico nas pessoas. Na noite fatídica em que o Alexei parecia que ia realmente morrer, a Alexandra escreve um telegrama para o Rasputin e pede para que ele reze a Deus pela alma do seu filho, do herdeiro do trono russo. Então, o Rasputin responde dizendo que ela não deve se preocupar, que o pequenino não vai morrer, mas para que os médicos lhe deixem em paz. E é como se tivesse sido um milagre. O que acontece é que o Alexei se recupera naquela noite, ele acorda bem melhor, e aos poucos ele vai retomando os movimentos, ele passa cerca de 1 ano ainda caminhando com dificuldade, mas a morte está afastada. E o Rasputin então é convidado a ir a São Petersburgo e a integrar o cotidiano da corte. Ele vai ser recebido nos aposentos íntimos da imperatriz, das granduquesas, Olga, Tatiana, Maria, Anastácia, e também vai ser um grande contador de histórias que vai aliviar a dor do Alexei nos momentos mais terríveis de crise, de hemorragia. E ele vai também hipnotizar o menino, contando-lhe histórias, sugerindo que ele relaxe. Inclusive, o historiador, o Robert Massie, o escritor desse livro, ele vai dar uma série de argumentos para essa influência que o Rasputin exerceu na vida da família e, sobretudo, na saúde do Alexei. Ele vai, então, recorrer a pesquisas, a casos, a estudos, como, por exemplo, um que aconteceu na década de 60, em que hemofílicos sofreram cirurgias dentárias sem nenhuma transfusão de plasma, apenas com o recurso da hipnose. Então ele vai usar esse argumento da hipnose e vai usar também o argumento de que quando Rasputin pede para que os médicos se afastem, ele evita também essa manipulação excessiva que acabava impedindo a cicatrização e o estancamento das hemorragias frequentes que ele tinha. Essa parte então traz, além da entrada do Rasputin, um pouco da vida odiosa que ele levava. Assim que ele foi admitido à corte, ele começou a colocar as manguinhas de fora, como diz o ditado. Ele vai começar a assediar várias mulheres da corte, inclusive a própria grã-duquesa, a irmã mais nova do Nicolau. E ele vai então cometer várias imoralidades naquele ambiente. O fato é que no início ele vai ser perdoado porque existia uma grande curiosidade sobre aquela figura. Existia na Rússia uma espécie de pulular da crença em místicos, na vida após a morte, em videntes, em sessões espíritas em que as pessoas travavam contato com a alma de parentes próximos já falecidos ou de grandes figuras importantes. Então, além do carteado, do fumo, dos bailes,
O que predominava no interesse das pessoas era realmente a questão mística, a questão que é, na verdade, a pergunta pelo sentido da vida, sobre o que há depois da morte. Então Rasputin foi admitido e tolerado durante muito tempo na sociedade de São Petersburgo. Mas esses escândalos em que ele se envolvia, sobretudo com mulheres, envolvendo dinheiro também, acabaram fazendo com que o primeiro-ministro, com o assentimento de Nicolau, expulsassem o Rasputin. A Alexandra ficou muito triste, mas ela teve que ceder a essa decisão, porque realmente o Rasputin estava causando um grande escândalo. A oposição vivia publicando na imprensa supostas cartas enviadas pela Alexandra ao Rasputin, cartas que insinuavam uma espécie de romance, de conúbio entre eles. A oposição então dizia que o Rasputin estava influenciando o Nicolau e a Alexandra, influenciando os primeiros ministros para decidir o destino político da autocracia do Império Russo. E a oposição então não perdoou. O Nicolau teve que aceitar a instauração de 2 dumas. Essas 2 primeiras foram destruídas uma após a outra, foram dissolvidas, porque os membros eram revolucionários, agressivos, e houve uma indisposição, uma oposição muito forte com os ministros, e o Nicolau então pediu que elas fossem dissolvidas e proibidas. Mais tarde, houve mais uma duma, a terceira, e em seguida uma quarta. Essas dumas, essas 2 últimas, eram formadas por membros de partidos de direita. Então havia uma espécie de entendimento entre os ministros e essa duma. Na quarta duma, vai se sobressair a figura do Kerensky. Ele era um revolucionário, mas ele era muito sedutor com as suas palavras. Então ele vai ser admitido no governo e ele vai espalhar pelo país uma série de discursos e de manifestações que vão gerar uma grande greve de 1 milhão de operários em 1914, pouco antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial. O Nicolau, ele queria evitar uma outra guerra. Ele ainda se lembrava do grande desastre que aconteceu na guerra contra o Japão, quando eles disputavam o porto de Port Arthur. Então era uma situação muito difícil, a Rússia estava completamente seccionada, revolucionários, camponeses descontentes, bombas explodindo, greves, e havia também um grande sentimento de insatisfação da população com a vida da família real. O Rasputin, ele acabou catapultando um afastamento que os russos começaram a sentir entre essas 2 figuras aparentemente enviadas por Deus para governar o império e a população que sofria, que morria de fome. Se vocês se lembram muito bem, o Francisco José, o último soberano do Império Austro-Húngaro, estava já com 84 anos e ele nomeou como seu herdeiro o arquiduque, que era o seu sobrinho Francisco Ferdinando. Ele então, numa campanha para tentar acalmar as populações eslavas que existiam no Império Austro-Húngaro e que estavam muito descontentes com o governo, ele fez uma visita e ele foi assassinado, ele e a sua esposa. A Rússia decide apoiar a Sérvia, inclusive a instrui a aceitar uma investigação das autoridades austríacas. Mas a Áustria está extremamente convencida de que a guerra é o melhor caminho. Eles estão revoltados contra essas populações eslavas que existiam no Império. A Rússia se sente na obrigação de estar ao lado da Sérvia, porque foi apoiada por ela no passado, e a Alemanha fica do lado da Áustria. Essa parte do livro é muito interessante porque nos dá uma ideia desses acontecimentos que interessam a todos, não apenas quem se interessa pela história da Rússia. E ele dá uma ideia bastante ampla, uma ideia geral, global, da posição das grandes potências europeias e da Rússia nesse conflito tão sério. Nessa época também, o Rasputin sofre uma tentativa de assassinato por uma mulher que foi instruída por um monge, seu inimigo, e a figura do Rasputin volta então a assombrar o palácio. Será que ele vai voltar para o palácio? Será que ele vai voltar a ter uma espécie de influência sobre a imperatriz? Bom, isso nós só vamos saber a partir da parte 3 e no próximo vídeo. Eu deixo vocês então nessa parte 2 com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, com as várias greves que aconteciam no país, com o receio extremo do Nicolau de que uma guerra
provocasse ainda mais uma rachadura entre o povo e a família real. E também o crescimento, a ascensão da figura do Kerensky, que vai fazer discursos, provocar revoluções, greves e vai então desempenhar um papel fundamental na Revolução Russa de 1917. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram e estão curtindo os vídeos do canal, não se esqueçam de se inscrever e de dar um like nos vídeos. Até a próxima!